Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos sobre GUP. Para quem não viu ainda os vídeos anteriores, por favor, eu recomendo que assistam os vídeos, porque na verdade é uma sequência. Cada vídeo eu apresento uma parte específica do GUP. Lá no comecinho eu expliquei como a gente faz para instalar, na sequência o workflow que a gente vai seguir para construir as tarefas de build e deploy, e nesse vídeo específico eu vou explicar para vocês, dar continuidade em primeiro lugar ao nosso workflow de processos de build. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como a gente vai criar as nossas tarefas de transformação de arquivo HTML e na sequência a transformação de arquivos CSS, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou explicar para vocês, são três tarefas que eu vou usar aqui para a gente fazer a transformação de arquivos HTML, e como pré-requisito eu vou ter que instalar dois plugins. O primeiro plugin é chamado GUP HTML Clean e o segundo plugin se chama GUP HTML Replace. Então eu vou entrar aqui no meu prompt e vou fazer a instalação deles em primeiro lugar. Então vamos lá, npm install save dev GUP HTML clean e GUP HTML replace. O GUP HTML clean ele vai servir para minificar os arquivos HTML, e o GUP HTML replace vai servir para a gente fazer algumas alterações nas nossas referências dentro do index.html. Então eu vou clicar em Enter, ele vai fazer a instalação dos meus plugins. Pronto, os plugins instalados. Agora eu vou entrar aqui no meu arquivo GUP file e vou incluir a referência a esses dois plugins. Então aqui eu vou criar uma variável chamada HTML clean, que vai receber o require do meu plugin GUP HTML clean. A mesma coisa eu vou fazer aqui na minha linha de baixo. Vou criar uma variável chamada HTML replace, que vai receber o retorno aqui do minha chamada require ao plugin GUP HTML replace. Então agora eu vou aqui para o final do meu arquivo GUP file, que é onde eu vou criar a minha primeira tarefa de transformação de HTML. Essa tarefa vai se chamar HTML app. Eu já tenho o código dela aqui pronto. Então basicamente o que eu tenho aqui? Eu tenho uma chamada ao método task do GUP, né, do automatizador de tarefas GUP. Então aqui eu tenho o primeiro parâmetro da minha GUP task, eu estou chamando aqui de HTML app, o nome da minha task. Na sequência eu tenho a minha dependência, aqui no caso a minha dependência não vai ser mais a tarefa images, e sim a tarefa i18n, que é a tarefa que fica aqui em cima, ok? Bom, aí eu vou vir aqui e vou chamar o método src, que vai ler todos os arquivos HTML que estão dentro da minha pastinha app, dentro da minha pasta app e de todos os outros subdiretórios. Isso eu consigo por causa desse coringa aqui, asterisco, asterisco. Aí eu vou criar uma variável out, que vai receber o meu diretório de destino. O meu diretório de destino ele é composto pela variável folder build. Essa folder build vai depender do build que eu for selecionar. Se for um build do tipo debug, ele vai retornar para mim aqui a pastinha build/dev. Caso seja um build do tipo production, ele vai devolver a pastinha aqui build/prod. E aí dentro dessas pastinhas eu vou ter a minha pastinha app, que é onde vai salvar todos os meus arquivos HTML já transformados. E por último eu vou fazer na verdade fazer uma verificação se o meu build é do tipo produção ou do tipo debug, tá? Então aqui eu estou usando um operador ternário
que basicamente funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui uma variável production, tá? Então aqui eu tenho minha condição. Se essa minha condição aqui for verdadeira, ou seja, for um build do tipo production, ele vai executar esse trecho de código aqui. E o que ele vai fazer nesse trecho? Ele vai fazer uma minificação dos HTMLs, então ele vai chamar o plugin HTML clean, e na sequência ele vai chamar o gupdest para salvar esses HTMLs minificados para meu diretório de destino. Caso essa minha condição aqui seja falsa, ele vai executar o que tiver depois aqui do meu dois pontos, tá? Então, basicamente o que ele vai fazer aqui é só pegar os meus arquivos, né, de origem, não vai minificar e vai chamar o gupdest para salvar os meus arquivos HTML para minha pasta de destino. Então, o que a gente tem aqui da tarefa HTML app é isso. Ele vai trabalhar e transformar os meus arquivos que estão dentro da minha pasta app e de todos os subdiretórios. Eu vou chamar aqui a minha, que eu não posso esquecer, aqui na minha task run, eu vou ter que chamar essa minha última tarefa que eu criei, então é o HTML app. Vou salvar e vou executar aqui o meu npm run build para a gente rodar o build pela primeira vez aqui, já considerando essa task aí HTML app. Vou selecionar aqui production. Pronto, ele criou aqui uma pastinha build, prod, e dentro do meu app ele copiou os meus arquivos HTML já minificados. Tá? Se eu abrir aqui, ó, todos os arquivos estão minificados. Se eu optasse aqui por um build do tipo debug, ele não faria a minificação. Ele basicamente pegaria o arquivo original HTML e copiaria para a minha pasta de destino. Então agora a gente vai partir para a próxima tarefa, que é basicamente bem parecida com essa tarefa HTML app, só que agora a gente vai trabalhar com arquivos HTML da minha pastinha templates, tá? Que são esses três arquivinhos HTML aqui. Então eu vou pegar a minha tarefa que eu já tinha criado. Vou salvar. Então aqui, voltando, né, essa tarefa, essa nova tarefa que a gente vai criar, eu vou chamar aqui o método task do gup. O primeiro parâmetro é o nome da minha tarefa, HTML templates. Aqui na dependência, eu vou substituir por HTML app. Então essa tarefa vai ser executada só depois que a minha tarefa HTML app for executada. Então as diferenças que eu tenho lá para a minha tarefa HTML app são as seguintes. Então aqui eu estou chamando o meu diretório de origem, eu estou pegando todos os arquivos HTML que eu vou ter dentro do meu diretório templates e os subdiretórios. O meu diretório de destino, ele vai conter aqui o diretório templates, então todos os HTMLs vão ser salvos dentro da minha pastinha templates, lá no local de destino. E aqui novamente o meu operador ternário, onde eu vou fazer a mesma verificação. Se ele for um build do tipo produção, ele vai minificar, ou seja, ele vai chamar esse plugin HTML clean e vai salvar os arquivos minificados usando aqui o método dest, vai salvar os arquivos dentro do meu diretório templates. Caso contrário, ele vai simplesmente chamar o gupdest e vai salvar os arquivos aqui no caminho que foi estipulado dentro da minha variável out. Tá? Vou aqui, não posso esquecer de, aqui na minha tarefa principal, eu incluir essa nova tarefa que eu acabei de criar. Então, templates, vou salvar, vou executar aqui o npm run build, e aí ele vai pegar todos os meus arquivos HTML da minha pasta templates e vai salvar no diretório de destino. Aqui no caso, como eu selecionei aqui o build production, ele vai dentro lá já vai criar a pastinha build prod
E aí crio aqui a minha pasta templates e os meus arquivos HTML. Por exemplo, se eu pegar um header HTML, vocês podem ver que ele está minificado. Bom, agora eu vou criar a última tarefa para a gente trabalhar, que a gente trabalha aí com a transformação de arquivos HTML. E essa tarefa ela vai trabalhar especificamente com o arquivo index.html. Então a gente vai aqui copiar a tarefa que eu já havia criado. A tarefa para trabalhar com o arquivo index.html, então ele segue lá o mesmo padrão, né? Eu vou chamar aqui o método task. O primeiro parâmetro é o nome da minha tarefa, que vai se chamar HTML index. Nas dependências, aqui eu vou fazer uma mudança, vou chamar templates. E dentro aqui da minha tarefa, então eu vou primeiro setar o meu diretório de origem. Aqui meu diretório de origem ele vai ser o diretório src apenas, né? E dentro lá do src, na rede do src, eu vou ter o arquivo HTML. Então aqui no caso da minha pastinha src, eu vou ter o meu arquivo index.html. Aí o destino, então aqui eu estou setando o meu diretório de destino, que vai ser ou build/dev ou build/prod, vai depender do tipo de debug que você escolheu. E aqui o operador ternário novamente, né? Então eu tenho a condição da variável production, se ela for do tipo produção, eu vou executar três tarefas, três atividades aqui. Então a primeira delas eu vou chamar o plugin HTML Replace. Na sequência vou minificar, chamando o plugin HTML Clean. E por último o gulp-dest para salvar os arquivos na pasta de destino. Caso contrário, se ele for um build do tipo debug, eu vou chamar aqui o meu plugin HTML Replace. Não vou minificar e na sequência eu vou chamar o gulp-dest para salvar corrigindo o arquivo index.html para a pasta de destino. Então aqui o interessante é que ele entra, eu queria falar um pouquinho aqui sobre esse plugin HTML Replace. Por que eu preciso dele? Então se a gente entrar aqui em primeiro lugar no index.html lá da minha pasta src, vocês podem ver que eu tenho várias referências aqui. Então eu tenho a referência aqui ao Modernizer JS, ao Bootstrap JS, e aqui eu tenho a referência às minhas bibliotecas que ficam dentro da minha pastinha Node Módulos, tá? O que acontece aqui? Se eu simplesmente pegar esse arquivo index.html, minificá-lo e copiar na pasta de destino, essa referência aqui ela não vai ser encontrada. Tá? Por quê? Porque se vocês recordam alguns vídeos atrás, ainda dentro dessa série, eu criei uma tarefa chamada copy third party, onde eu peguei todos esses arquivos JS e ao invés de manter esses diretórios e subdiretórios aqui, né, por exemplo, Node Modules Angular Animate, Node Modules Subdiretório Angular WeRouter, copiei todos esses JS e salvei num único diretório chamado Node Modules. Tá? Então, dentro desse Node Modules, eu não tenho nenhuma outra estrutura de subdiretórios. Eu tenho basicamente a pasta Node Modules e dentro dela todos os JS. Então, o que eu preciso fazer aqui? Antes de eu salvar o index.html para a pasta de build, eu vou ter que fazer um rename aqui nessas referências e tirar, por exemplo, esses subdiretórios aqui. Tá? Então, por exemplo, eu vou tirar esse Angular e deixar só Node Módulos Angular. Onde está o Angular Touch, vou tirar e deixar só o diretório principal Node Módulos e já na sequência o nome do arquivo JS. Como que eu faço isso? Para isso existe um plugin chamado HTML Replace. E o HTML Replace ele vai precisar do seguinte, ele vai precisar que você faça umas marcações no seu arquivo que você quer que tenha as referências renomeadas. E essas marcações têm que seguir esse seguinte formato aqui. Tá? Eu tenho que ter essa anotação aqui, a palavra build, 2 pontos, e aqui o nome da minha anotação. E aí no final eu tenho que ter essa tag aqui marcando o final da minha região que eu quero renomear.
Então tem que ter a abertura aqui da minha anotação e o encerramento da minha anotação. E aí, lá no group file, aqui na chamada do plugin HTML Replace, eu vou ter a minha propriedade Node Modulos. Essa propriedade Node Modulos é o mesmo nome que tem que estar aqui. Tá? Então, se aqui tivesse Paulo, eu tenho que colocar aqui nesse lugar aqui Paulo. Aí, Node Modulos, dois pontos. E aqui eu vou chamar uma estrutura de array, que é a estrutura de todos os diretórios corretos, com todas as referências corretas, tá? Que eu vou utilizar. Então, se eu vier aqui no vendor out, eu vou ter linha a linha aqui todos os meus arquivos que eu preciso usar, chamando só aqui o diretório Node Modules. Então, o que o HTML Replace vai fazer? Ele, por exemplo, vai pegar essa primeira linha aqui, aliás, ele vai identificar essa marcação, vai pegar essa primeira linha aqui, aí no lugar desse trecho aqui de código, né, que é a chamada aqui da minha biblioteca, ele vai substituir esse trecho por essa primeira linha aqui. Tá? Então aí ele vai, ao invés de chamar lá Node Modulos, subdiretório, nome do arquivo, ele vai simplesmente colocar no Node Modulos, o nome do arquivo JS. Então aqui, terminada a explicação, eu vou incluir aqui no final do task run essa tarefa que eu acabei de criar. Vou salvar. E agora vocês vão ver o comportamento do arquivo resultante lá do index.html resultante. Aqui eu terminei o meu build do tipo debug. Vou entrar aqui no meu diretório dev, index.html. E aqui vocês vão poder ver então a parte de renomear as referências. Então, como vocês podem ver aqui, ele tirou todas aquelas referências lá que haviam no subdiretório e deixou só num nível só aqui, né? Colocando Node Modules e na sequência o nome do arquivo. Bom, então o conjunto de tarefas de transformação de HTML já foi concluída. Agora a gente vai partir para a construção da tarefa de transformação dos arquivos CSS. Então, para isso, eu vou precisar de dois plugins, que é o plugin CSS Nano e o plugin Gulp Post CSS. Então vamos instalar npm install save dev CSS Nano e o Gulp Post CSS. Pronto, os plugins instalados. Agora aqui no Gulp File eu vou fazer referência a esses plugins conforme esse código que está marcado aqui. Então criar as variáveis, né, que vão receber o comando require como parâmetro o nome dos plugins. Está aqui no caso CSS Nano e aqui no caso o Gulp-Post CSS. Agora a gente vai lá no final do arquivo e vai criar a nossa tarefa CSS. Eu já havia criado o código completo da tarefa. Eu vou basicamente copiar a tarefa, salvar e agora explicar o passo a passo aqui dessa tarefa. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é chamar um método GulpTask. O primeiro parâmetro é o nome da nossa tarefa, aqui chamada de CSS. Na sequência, a nossa dependência, que aqui no caso vai ser o HTML index. E codificando a tarefa, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é criar uma variável do tipo array chamada postcss_opts, ok? Depois disso, eu vou incluir uma linha nesse array fazendo um push. Vou incluir na primeira linha o plugin CSS Nano. E aí eu vou chamar na sequência o gulp-src para setar o diretório de origem, onde eu vou buscar por todos os arquivos CSS que estão dentro da minha pastinha CSS.
Vou chamar o plugin PostCSS, que vai injetar o plugin CSS Nano para fazer a minificação dos arquivos do tipo CSS. Então aqui por último eu tenho a chamada gupdest, que vai salvar todos os meus arquivos já minificados para dentro da minha pastinha CSS. E por último eu vou chamar guptask_run, não esquecendo aqui de incluir a minha última tarefa criada. E na sequência eu vou executar npm run build para mostrar para vocês o resultado final. Então vou criar aqui, selecionar aqui o build do tipo produção. Vai executar todas as tarefas aqui. A última tarefa que ele vai executar vai ser a tarefa de CSS. Se a gente vier então aqui na pasta prod, CSS, a gente vai ter os arquivos CSS minificados. Bom pessoal, chegamos ao final então de mais um vídeo da série sobre GUP. Só recapitulando então o que a gente viu aí nesse vídeo, que foram as tarefas de transformação de arquivos HTML e na sequência a transformação de arquivos do tipo CSS. Eu vou reforçar aqui para vocês, se vocês não viram os vídeos anteriores da série, eu recomendo que vocês assistam, tá? Porque na verdade é uma sequência. Então no comecinho lá da série eu expliquei como instalar, depois qual workflow que a gente ia seguir. Na sequência a gente começou a mostrar para vocês o passo a passo da construção das nossas tarefas de build, tá? E hoje terminaram a explicação aí de todas as tarefas de build. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a nossa tarefa de deploy, tá? Então mostrar para vocês aí como que a gente pega todos os arquivos aí e sobe, por exemplo, para um servidor HTTP local. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.